Olá, você está fazendo algo? Se não, venha comigo fazer uma mesa de perfuração para uma furadeira de coluna. Ou se você tiver apenas uma de bancada, não faz muita diferença. O princípio é sempre o mesmo. Eu já usei algum batente para perfuração umas 100 vezes, mas ultimamente sinto que o uso com muito mais frequência. Então eu prendi na mesa da furadeira uma placa de compensado à prova d'água por baixo, laminada suavemente de um lado e antiderrapante do outro, para que a peça de trabalho se mantenha bem firme. Eu tinha aqui um pedaço sobrando que mede 410 por 300 milímetros, se não me engano. Então vou usar isso agora. E novamente, de algum pedaço de sobra, eu fiz aqui um batente que prendo com 2 grampos tipo C, ou T, o que, claro, não é muito confortável. Além disso, os grampos atrapalham aqui embaixo, quando quero ajustar a minha altura da mesa com a manivela. Se os viro para cima, eles atrapalham, quando quero mover o fuso para cima e para baixo. Por isso decidi que já era hora de fazer algo a respeito. E com esses grampos, eu fixo a própria peça de trabalho, se necessário. Eu gostaria de resolver tudo isso com a ajuda de uma barra de fixação. Vou começar um pouco de longe, porque na verdade tudo isso começou há alguns anos, quando encomendei essas barras de fixação da Unimax. Elas têm 1200 DOM e 20 milímetros de comprimento pi, e descobri que tem exatamente 3/4 de polegada de largura. Exatamente a mesma largura que essas ranhuras guias na serra de bancada. E foi exatamente naquela época que eu estava pensando em fazer um carrinho de formatação improvisado para a serra. E não queria fazer ripas de alguma madeira dura, que afinal de contas muda de tamanho devido à umidade e assim por diante. Então eu pensei, olha, vou sacrificar essas 2 ripas de fixação para esse carrinho de formatação. Como ele tem 2,5 metros de comprimento, 2 dessas ripas de fixação, com um comprimento de 1220 milímetros, cobrem praticamente todo o comprimento. E encaixa perfeitamente na ranhura, desliza lindamente ali. É claro, reto, não se torce, não incha e assim por diante. Quanto a esse carrinho, acho que apareceu apenas em um vídeo, mas mesmo assim, na época, fiquei surpreso que ninguém tenha notado, ou pelo menos comentado. O que me surpreendeu bastante, porque é algo visualmente bastante peculiar. Sim, aqui estão as presilhas, com as quais o material pode ser fixado em várias posições diferentes. Mas, se você estiver interessado, esse próprio, como eu chamo, carrinho de formatação, como funciona, como eu o concebi e como eu uso, escreva para mim nos comentários. Eu ficaria feliz em gravar algo sobre isso. Agora vou apenas pegar emprestada esta presilha daqui e continuaremos. Então, mesmo que eu me esforce ao máximo, isso acabará caindo. Então, as 2 barras de fixação que eu queria usar em uma mesa de fixação universal, que também vou finalmente fabricar em um futuro próximo, e também para a mesa de perfuração, eu as usei aqui para isso. E estava pensando que vou ter que encomendar mais 2. Naquela época, a Unimax oferecia apenas essas, nesta cor, ainda as tem até hoje, estão por um preço ótimo. São apenas assim, sem nada, talvez estejam em pares isso. Eu não posso dizer de cabeça agora. E depois de algum tempo começou a vender praticamente idênticos da Rockler, que, no entanto, vem com 8 desses grampos simples, basicamente apenas parafusos em T, ou parafusos com cabeça em T, com porcas. 4 são como planos de asa, ou como dizer, e 4 são de 5 pontas, para serem fáceis de segurar com a mão. Mas de resto, a barra é praticamente idêntica. Mesmo que este seja mais caro, acho, que encontrará seus compradores. Primeiro, aos grampos que você precisa comprar para essas barras, ou claro, você pode fabricá-los. E isso também é embalado muito melhor em um tubo de papelão que é realmente resistente, de modo que não consigo amassá-lo com a mão. E dentro dele há ainda um luxuoso de plástico assim.
E só então a barra está em algum tipo de embalagem plástica, assim como essas são vendidas separadamente, o que, com os serviços de transporte na República Tcheca, é um pouco arriscado. Enquanto isso, o risco de ser danificado durante o transporte até você é mínimo. Então, eu gosto disso. Acho que o preço mais alto é justificável neste caso. Como já é costume com a Rockler, como é costume com a Rockler, é apenas de uma cor diferente. É azul, mas acho que é um produto idêntico, porque a Unimax obtém muitas coisas diretamente de Taiwan, onde a qualidade é um pouco melhor do que o que normalmente é importado da China para nós. E a Rockler também manda fabricar ou compra em Taiwan, então acho que será o mesmo fabricante. O perfil da régua é exatamente o mesmo, as dimensões são idênticas, só difere na cor. O perfil interno é composto de forma que permita a colocação de parafusos com cabeça T-plana, mais larga, ou até mesmo um parafuso clássico, com cabeça sextavada. O problema é que, como está dimensionado novamente em unidades imperiais, o M6 tem uma cabeça muito pequena, a nossa, e o M8 tem uma cabeça muito grande, mas o M8 encaixa perfeitamente. Só que você precisa lixar a cabeça por baixo para que fique um pouco mais plana, e também nas laterais para que fique mais estreita. Depois também serve e você tem uma abraçadeira. Sim, cuidado com isso. Na verdade, até os parafusos que fazem parte do conjunto ou dessas braçadeiras não têm rosca métrica. Então, você não conseguirá rosquear uma porca normal. Teoricamente, eu precisaria apenas de metade, porque usaria apenas 2 vezes 30 centímetros. 2 ripas de 30 centímetros cada. Mas decidi que seria uma pena cortá-las em pedaços tão pequenos, então vou apenas dividi-las ao meio. Olha, não vou tirar a serra de fita por causa disso. Vou cortar. Não quero cortar com a esmerilhadeira, então vou cortar normalmente com uma serra manual. E eu coloco ali, na verdade, ripas de 60 e 1 centímetro de comprimento, que vão sobressair da mesa em direção à parte de trás. Aquela furadeira é radial, o que significa que tem muito espaço na parte de trás. Ela é feita para que o eixo possa ser movido para longe da coluna, então isso não vai atrapalhar de forma alguma. Talvez eu até use isso, teoricamente, no futuro, se eu precisar mover a mesa mais para longe da coluna. Então, agora eu só vou cortar isso ao meio e lixar. Eu já tenho aqui uma linda nova serra, com uma lâmina bimetálica da Batico, bem fina. Com 24 dentes por polegada, então, para este alumínio será perfeito. Concordem que usar uma serra de fita para isso é um absurdo. Nem sequer sei qual fita eu tenho agora, provavelmente uma mais grossa. Então teria que trocá-la de qualquer forma. Vou usar apenas uma lima. A lima. Cara, onde está? Bem, limas e grosas são minha grande fraqueza. Eu gostaria de resolver isso de alguma forma. Este é um arquivo dos anos 80, do século passado, certo? Não precisaria comprar um alemão imediatamente. O problema com as empresas tchecas é que a comunicação é realmente ruim. Não em todas, mas com bastante frequência sim. Admito que essa lima não é das mais afiadas. Então, e aqui nesta placa, que já tem dimensões pré-definidas, não vou inventar nada diferente agora. Eu a tenho aqui. É minha primeira mesinha, então não tenho nenhuma experiência. Talvez se mostre que é muito pequena, então eu a trocarei depois. Vou apenas remontar esta barra aqui. E não vou fresar essa abertura. Prefiro cortá-la na serra de bancada, simplesmente em várias passagens. E depois vou parafusá-la lá. O problema é que, quando você embute isso na madeira de 18 milímetros, sobra relativamente pouco material para os parafusos. Não sei se tenho aqui parafusos tão curtos. Se fossem mais longos, eu ainda teria que colocar algum material por baixo para que eles se fixassem em algo. Além de poder usar a régua, movendo-a para frente e para trás, como a barra estará em toda a largura da mesa,
Poderei usar esses grampos para, se necessário, fixar a própria peça de trabalho ou algum batente lateral. Ainda existe a possibilidade de prender o batente lateral, com o grampo se necessário. A única coisa que ainda quero fazer agora é fresar um orifício no meio, para que eu possa inserir placas substituíveis, porque, obviamente, ao perfurar, e às vezes perfurar completamente, você teria que sempre apoiar com algo, o que provavelmente não vou querer fazer, ou simplesmente com o tempo. Quando o centro se desgastar, você pode simplesmente substituí-lo por outro de qualquer material, o que acho bastante prático. Exatamente no meio, marquei um quadrado de 100 por 100 milímetros. Nos cantos, perfurei um orifício com um diâmetro de 20 milímetros e, depois conectei tudo com a fresa. E neste orifício, vou inserir inserções de diferentes materiais. Posso usar a mesma madeira compensada que posso girar, então posso tê-la na parte superior como antiderrapante ou lisa, mas também posso colocar uma placa de MDF, ou até de aglomerado, ou mesmo de madeira compensada de construção comum ou qualquer outra madeira, desde que tenha a mesma espessura, que é o padrão de 18 milímetros, e que seja muito mais amigável para brocas de madeira comuns de HCS, ou seja, de aço de alto carbono. Sempre gostei do Unimax, porque lá você tem opções. Você pode comprar uma mesinha assim, talvez em várias faixas de preço. Ou se quiser fazer em casa, pode pelo menos comprar algumas peças semi-acabadas, para que o resultado seja um pouco mais elegante. Quanto aos mesinhas compradas, para algumas pessoas o tempo é obviamente mais importante do que o dinheiro. Então elas não querem fabricar e preferem comprar. Eu queria fazer uma mesinha que me atendesse, que se ajustasse exatamente àquela furadeira radial, o que as mesinhas normais provavelmente não fariam. E em segundo lugar, eu pude fazer isso com um material que eu gosto, que me é simpático e, na minha opinião, é melhor, porque geralmente essas mesinhas são feitas de MDF, e o compensado é certamente mais adequado para isso. Com certeza, a camada antiderrapante é bastante prática, porque assim a peça de trabalho não se move tão facilmente e se ajusta por baixo. Então, na verdade, são duas, uma contra a outra. Você nem precisa apertar tanto e isso segura, como um diabo. Então, se estou curioso para ver o que a prática revelará, em termos de necessidade, de mudança ou de ajustes ou reformulações. Obrigado por assistirem. Cuidem-se bem e façam algo.